Agora a gente conversa com a deputada federal, vice-presidente do Congresso Nacional, deputada que representa o Espírito Santo, Rose de Freitas, que está aqui no estúdio do Bom Dia. Deputada, mais uma vez agradecido pela presença. Bom dia, senhora. A gente começou falando aqui sobre essa questão da indicação assim, para cargos em órgãos do governo federal. E até em função de muitas denúncias que aconteceram, né? Ministério da Agricultura, Ministério do Turismo, do PMDB, anteriormente Ministério dos Transportes, com o PR. Enfim, como é que a senhora vê essas indicações? A senhora acha que mais do que mudar, é preciso rever completamente? Né? Completamente, porque, na verdade, o grande problema da administração pública é essa. Não só da administração pública federal, como estadual e as municipais, em algumas circunstâncias. As pessoas ganham a eleição fazendo certos compromissos e depois deles se afastam. E acabam administrando com amigos. Ah, meu amigo vai para tal lugar, o amigo... E acaba gerando isso que está vendo. Porque amigo você acaba não discutindo com ele, nem supervisionando, nem fiscalizando, não é? E gera vamos dizer, esse escândalo nacional que foi realmente extremamente prejudicial ao PMDB. E a senhora falando assim, é uma crítica direta ao partido da senhora, porque o PMDB é quem mais indica aí, né? Eu já fiz publicamente, fiz em quase todos os jornais, fiz em reunião no Palácio, fiz em reunião partidária, acho que o PMDB, como qualquer outro, mas o PMDB mais ainda, porque é um partido muito forte, bastante representativo, tem que mudar essa forma de fazer indicações, e as indicações muitas vezes são essas que eu te digo, de amigos, ou dos quais não se cobra nada, e gera o escândalo que gerou, que por fim, gerou esse desgaste todo e essa desconfiança. A senhora acha que essas indicações têm que ser revistas também quando são feitas para os estados, por exemplo, para os órgãos federais? Com certeza. Se você não exigir a competência e a questão da ética, não é exigência. Ela deve estar implícita numa indicação dessa natureza, que vai tratar com recursos públicos e com decisões que são públicas, licitações, com empreendimentos e investimentos. Não pode ser pessoas que tenham, como no caso da Secretaria de Turismo, que até hoje eu estou pedindo a saída do ministro, porque um ministro que chega numa pasta e diz eu não sabia, ou eu não vi, ou eu adotei essa pessoa da minha Secretaria Executiva porque ela era uma pessoa que todo mundo gostava, ou que ela tinha trânsito no planejamento na Fazenda, isso nunca é argumento para admitir uma pessoa que já tinha cerca de 90 denúncias sobre ela. E a senhora, uma vez que são os próprios políticos, os próprios partidos que indicam, o que poderia ser feito, a senhora, para mudar isso, para que privilegiassem o critério técnico mais do que político ou mesmo de amizades? Todo nome passa pela ABIN, né? Vamos dizer assim, há um critério de fazer uma investigação sobre a vida da pessoa. Mas no caso do Frederico, por exemplo, que foi secretário executivo, como ele já vinha dos governos anteriores do PT e outras administrações, ele permaneceu, a despeito das denúncias que apareceram na Veja, no Isto É, na época, ele permaneceu. Jamais poderia ter permanecido. O que pode haver, quando houver uma indicação, primeiro, que ela seja compartilhada com todos os órgãos que diz e que têm responsabilidade sobre isso. Aí a gente vê as notícias aí, faxina da presidente Dilma, mas é bom lembrar que essa faxina só começou depois que a imprensa denunciou, né? Com certeza. Se não houvesse as denúncias da imprensa, não haveria faxina também. Nós tivemos a oportunidade de ver pessoalmente o constrangimento que ela estava por ser da base aliada e por ela ter que tomar decisões, como ela tomou em alguns setores, em que ela exigia a saída das pessoas e não aceitava qualquer desculpa sobre o andamento dos processos internos. A denúncia foi muito grande e ela, não vou dizer que ela está fazendo uma faxina, mas que ela está bem atenta a todas as questões que envolvem atos de improbidade administrativa, com certeza está. Deputada, dia 15 de setembro agora tem uma votação que todo o Espírito Santo aqui vai acompanhar com muita atenção, se derrubam ou não o veto do presidente, da presidência, em relação a essa questão dos royalties do petróleo. Derrubando o veto, a gente pode perder muita receita. A gente, que eu digo, o Estado do Espírito Santo. A senhora acha que esse veto vai ser derrubado mesmo? Quer dizer, nós vamos perder essa batalha no Congresso? Eu tenho certeza, porque que a gente vai perder? Há um pouco da incompetência de todo mundo, né? Do governo, do Congresso Nacional, dos estados, porque achavam que essa discussão era uma discussão que se levaria a termo e, na verdade, nós sabíamos que perderíamos. E ao perder, perderíamos tudo. Porque a emenda Y coloca todos os estados na mesma condição dos estados produtores. Nós perderemos uma receita enorme, o Rio perderá, São Paulo
no decorrer do tempo, vai perder aquilo que seria uma vultuosa receita no futuro e que é agora no presente. Então nós sabemos, chegamos no ponto do tudo ou nada. Esse veto será derrubado porque, na verdade, são os 3 estados lutando contra o pensamento dos demais estados do país. Agora, a presidente Dilma disse que, de certa forma, está assim do lado dos estados produtores. Acha que essa emenda, quem nos disse isso foi o governador Renato Casagrande quando esteve aqui. Essa emenda não pode distribuir de forma igual. Os estados produtores têm que ter uma compensação. A presidente Dilma, o governo federal, não conseguiria adiar essa votação? Se articular com a base aliada? Ela já foi adiada. Ela já foi adiada. É o que nós estamos tentando, mas eu acho difícil porque todos os estados estão pedindo a votação, menos os nossos estados produtores. O que se vai? O pior dos quadros é a judicialização desse processo, porque pode se votar em um ano, a justiça pode dar um parecer, pode demorar, nós não podemos esquecer que os juízes que lá estão, os desembargadores que lá estão, representam, cada um vem, um do Maranhão, outro do Pernambuco, outro da Bahia, e eles vêm com o sentimento do seu estado. É muito difícil que, caindo no Supremo, que essa questão não vai demorar muito tempo, e aí ficam sobrestados os contratos, os acordos e outras coisas mais. A senhora nos deixou sem esperanças aqui. Porque não, a senhora está dizendo que vai cair no Congresso, e se for para o Supremo Tribunal Federal... No Congresso nós perderemos. Eu tenho que ser realista porque não tenho dúvida nenhuma. Da forma que passou, é a mesma forma que vai ser votado. O que tem que ser feito agora é que os estados produtores sentem com os estados não produtores e façam um acordo nacional. Esse acordo tem que vir rapidamente, porque dia 15 está batendo na nossa porta. E esse acordo tem que ser em cima de uma redistribuição democrática, mas que não venha causar tantos danos quanto causará o Espírito Santo. A senhora está informada que o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, chega hoje à Vitória para discutir essa questão do petróleo. Eu vou chamar o Bruno Faustino, ele vai conversar com um secretário... Márcio Félix, exatamente. E vamos ver quais são as informações do governo do Estado em relação a essa discussão. Bruno, a deputada está dizendo aqui que nós já podemos perder esperança. Quer dizer, em relação à votação no Congresso, o veto vai ser mantido, o Espírito Santo pode perder muita receita. O veto vai cair. Desculpe, o veto vai cair, o veto da presidência, o Espírito Santo pode perder muita receita. O que o secretário tem a dizer? Como é que vai ser essa discussão hoje com o governador do Rio de Janeiro? Está ali, deputado. Pois é, Mário, eu conversando aqui com o secretário também acredita que esse veto vai ser derrubado, mas mesmo assim, Espírito Santo e Rio de Janeiro já traçam aí algumas estratégias para tentar algo a mais nessa derrubada do veto. Secretário, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vai vir hoje ao Espírito Santo para um debate no Palácio Anchieta e ele vem trazendo uma proposta para o governador Renato Casagrande. Que proposta é esta? Como a deputada Rosa já mencionou, né, se não houver nenhum entendimento até o dia 15, isso faltam menos de 3 semanas, né, 2 semanas e pouco, com feriado no meio. Se não houver esse acordo, vai ser apreciado o veto e provavelmente ele vai ser derrubado. Mas a gente ainda acredita no entendimento. Acho que nos últimos poucos meses e dias o ambiente mudou, porque realmente está marcado o veto e deixar para o Supremo decidir o nosso futuro. A gente não sabe quando vai acontecer e que resultado vai acontecer, tanto nós como os outros estados. Então talvez seja melhor o entendimento. É claro que o entendimento passa por união, a posição dos estados produtores e dos estados não produtores ser mais confortável de receber um determinado montante. Então o que eu acho que é sintomático, então, é que o governador Sérgio Cabral, possivelmente através do senador Francisco Dornelles, está apresentando um novo projeto de lei onde apresenta, o fruto do que foi discutido na reunião entre os governadores, uma proposta de compartilhar royalties, na realidade, no caso, participação especial, que a União está recebendo da área do pré-sal para distribuir para os demais estados. Talvez isso não seja no volume suficiente da expectativa dos outros estados. Então a gente tem, com a do Dornelles, mais dois projetos de lei no Congresso, do senador Wellington Dias, que vai estar aqui na sexta-feira aqui no Espírito Santo, e do senador Ricardo Ferraço. A do Ricardo Ferraço propõe o quê? O senador Ferraço propõe que o arrecadado pela União da área do pré-sal em royalties, participação especial, que está indo para o pré-sal desde dezembro do ano passado e não vem sendo utilizado, porque o Fundo Social não foi regulamentado, esse montante seja distribuído imediatamente para os demais estados e para todos os municípios, incluindo os nossos municípios que não recebem royalties, de forma que
esse recurso faça o que o Fundo Social prevê, mas administrado pelos estados e municípios. Então, isso seria uma forma. Ele também propõe que o que está abaixo da camada do sal, que é a nova riqueza, seja também compartilhado usando os critérios do projeto de lei que o Lula encaminhou ao Congresso. Então, é uma forma que distribui recursos no curto prazo. A proposta do Rio, a gente não tem esse conhecimento todo, talvez hoje à tarde a gente vá ter um conhecimento melhor, mas ela tem alguma semelhança. E o fato é que, para haver um entendimento, os demais estados têm que diminuir um pouco o apetite do que desejam no curtíssimo prazo, porque a gente tem uma expectativa ao longo dessa década de triplicar receitas com petróleo. Então, o que receber hoje, que combinar hoje, vai receber 3 vezes mais daqui em 2020. Então, se os outros estados e municípios diminuem um pouco o apetite, e se a União, que tem a parte principal, a parte do leão, chamar assim, ela cede mais um pouco, e caberá a Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo ter uma posição de equilíbrio e talvez ceder, negociar alguma coisa da nova riqueza no futuro, de maneira que não prejudique cada estado, não desequilibre as finanças nem desses estados, nem dos seus municípios produtores. Agora, secretário, dá tempo de apresentar essas propostas, votar essas propostas antes da derrubada do veto? Eu não sou, tenho uma experiência parlamentar da deputada Rose, na verdade não tenho nenhuma experiência parlamentar, mas a gente acompanha a vida pública, a vida do país e vê quando há boa vontade, há interesse, principalmente da União, porque aí pode ter manobras regimentais de evitar a votação. Se for a votação, eu acredito que a gente vai conseguir aprovar alguma coisa melhor do que o que a emenda Ibsen-Simon propõe. E se não der tempo, o veto for derrubado, de quanto será a perda real do Espírito Santo? Bom, nessa discussão toda. A gente tem que lembrar, a perda real vamos dizer assim, o Estado e municípios do Espírito Santo sairiam de uma arrecadação prevista para esse ano de quase R$1,5 bilhão de reais, seria para R$300 milhões de reais, uma perda de R$1,2 bilhão de reais, muito significativo. Só que a gente tem que lembrar que a própria proposta lá, Simon, tem uma compensação, que não está regulamentado, não está claro, não sei se dá para acreditar, mas o fato que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não podem perder 11 bilhões de reais do dia para a noite, vai fazer uma diferença muito grande, e a União, de alguma forma, vai ter que compensar isso, independente da lei. Imagina mexer em Copa do Mundo, mexer em Olimpíada, na expectativa toda que o país tem, que o mundo tem sobre o Brasil, e esse custo de compensação da União talvez seja muito maior financeira e politicamente do que ela hoje abrir mão para o entendimento. Para a gente poder encerrar, secretário, eu gostaria de uma opinião muito sincera do senhor. O Espírito Santo, como o senhor disse, vai receber aí em torno de 300 milhões. Existe algum estado que não produz petróleo hoje que vai ganhar mais do que o Espírito Santo com a derrubada do veto? Existem alguns estados, isso é um contrassenso, porque, por exemplo, a alíquota de fundo de participação do Estado do Espírito Santo é 1,5%. Rio de Janeiro também é 1,5%. E São Paulo é 1%. Ou seja, São Paulo, Rio e Espírito Santo ganham 2,5%. A Bahia tem 10%. Ou seja, só o estado da Bahia vai ganhar mais, 4 vezes mais, para ser mais exato, do que Rio, São Paulo e Espírito Santo ganham. Sem produzir nada. Claro, ele tem alguma produção, mas sem produção. Então isso cria um contrassenso. Secretário Márcio Félix, secretário de Desenvolvimento, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Só lembrando, Mário, que o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, chega por volta das 4 da tarde ao Espírito Santo para participar de um debate do IBEF, lá no Palácio Anchieta, e a gente vai estar acompanhando toda essa discussão. Mário, é com você. Muito obrigado. O governador Sérgio Cabral vem ao Estado a convite do IBEF, como disse o Bruno, Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, onde ele vai dar uma palestra. E certamente esse assunto dos royalties também vai ser debatido, porque o Rio de Janeiro também é um estado produtor que pode ter muito prejuízo com a derrubada do veto, com essa votação que está prevista para o dia 15 lá no Congresso. Deputado, a senhora tem mais experiência que o secretário de Desenvolvimento, Márcio Félix. Dá tempo de votar projetos de lei ainda, ou nossa única esperança é adiar essa votação? A nossa única esperança, eu não gosto de enganar, nunca enganei, é a minha forma de encarar. Eu gostaria de ter esperança que o Márcio Félix tem, um profissional competente, capaz, que trabalha muito bem pelo Espírito Santo. Mas nós não temos esse tempo que ele acha que tem. Não é possível sair para publicar uma discussão na Câmara, no Senado, depois voltar, com certeza haverá emendas no Senado Federal, aí tem que voltar para a Câmara.
esse tempo não existe. A nossa única esperança é que consigamos adiar a votação do veto do Congresso Nacional no dia 15, ganhar mais o tempo. Mas eu volto a dizer que os estados e o governo federal têm que sentar à mesa com a responsabilidade que lhe é devida. Perder os royalties não vai prejudicar a Copa do Mundo. Eu conheço o orçamento, lá está descrito todo o investimento que vai ter nos setores de Copa do Mundo, Olimpíada e por aí afora. Nosso problema é, eu estou olhando agora o Espírito Santo. Sim. Nosso estado, o Espírito Santo, perderá muito. E nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que esse processo vá imediatamente, logo após a derrubada do veto, para o Poder Judiciário. A senhora está percebendo, só para a gente terminar essa questão dos royalties, que o governo federal, é uma pergunta para os capixabas aqui, está se empenhando menos do que poderia? O governo federal, no caso, está deixando para a Justiça decidir isso? Nós já tivemos lá o governador Casagrande e a bancada pedindo exatamente um árbitro, alguém que sente na mesa e ajude a dirimir as dúvidas e promover esse entendimento. Só que, na verdade, os outros estados, inclusive o secretário disse isso, querem uma receita a curtíssimo prazo, que não é possível, que a União não dará. Ela teria que antecipar a receita para esse estado em função de uma produção, de uma remuneração futura, e nesse ponto o estado está inflexível. O outro ponto que o estado agora me parece mais flexível pelas últimas reuniões, amanhã teremos uma com a Leice e depois em seguida com a Fazenda, é que agora eles aceitam já estar dentro da discussão para tentar arranjar uma saída. Agora, veja bem, tem um projeto do Lula que contemplava essa redistribuição de maneira a não causar tanto danos ao Estado do Espírito Santo. Esse sim poderia ter sido votado. Sobre esse deveria ter sido debruçado todos os estados, para que a gente hoje não tivesse esse embate em que coloca unidade federativa, Estado contra Estado, que é um absurdo. Para terminar aqui, já que a senhora citou o ex-presidente Lula, e a gente começou falando sobre a atuação aí da presidente Dilma em alguns escândalos, em 3 ministérios especificamente, a senhora que já está aí no 6º mandato, 7º ou 6º? 7º ao todo. 7º ao todo, porque também tem um mandato de deputado estadual, 6º mandato lá no governo, lá em Brasília. A senhora percebe uma diferença muito grande da atuação do Lula com a Dilma, principalmente em relação aos escândalos que surgem? Não, cada um tem seu estilo, né? O Lula tinha uma maneira de apaziguar, chamar, conversar com todos, e a Dilma tem uma maneira mais objetiva de imediatamente cobrar resultados, cobrar atitudes e pedir punição. Essa é a maneira dela que o povo brasileiro aplaude e nós também. Muito obrigado. A deputada federal Rose de Freitas, vice-presidente do Congresso Nacional. Pode ser a deputada Rose de Freitas quem vai presidir essa sessão do dia 15, não pode? Pode, mas há um sofrimento muito grande. Mas quem sabe a senhora lá presidindo, os interesses do Espírito Santo, de alguma forma, não podem ser mais bem defendidos? Ou não é essa possibilidade? É que nem juiz de futebol. Você tem que ser imparcial. Tem que sentar na mesa e presidir e fazer de acordo com o regimento. Mas eu rezo para que a gente, até lá, tenha encontrado uma saída. Muito agradecido pela presença mais uma vez aqui no Bom Dia Espírito Santo. A seguir, a gente fala...